Você sabe o que aconteceu com o Greg? Sei, eu tô a par. Então, vamos ver o vídeo dele explicando. Mas meu react não vai ser bom, tá? Porque eu vi as pessoas interpretando errado isso aí. Vamos lá. Então... Mas vamos lá, vamos fazer o react. Deu uma luz. Eu não vi ainda isso aqui, só que me mandaram pra mim. Por que eles resolveram cancelar? Talvez estejam se perguntando, né? Logo agora. Eu tenho 2 filhos para criar, mas bom, deixa pra lá. Então, pela lei, o Greg News não é considerado um programa brasileiro. É uma coisa que ninguém sabe, mas o Porta dos Fundos não é uma produtora brasileira, não é uma empresa brasileira, porque a gente vendeu para os gringos, sim. A gente vendeu 56% para os gringos para realizar o sonho da casa própria. Nosso, a gente teve que desrealizar o sonho da empresa própria. É um paradoxo brasileiro, para ter uma casa própria, às vezes você não pode ter uma empresa própria, não pode ter tudo próprio na vida. E agora a HBO, ela precisa cumprir as novas metas. Dramático, né? Um cara vem de uma família aristocrática lá do Rio de Janeiro, aí precisa fazer essas analogias, né? Óbvio que você já tinha né? Óbvio que ele não está falando especificamente da casa própria, ele está falando, vou realizar o sonho de ter grana, de ser independente e tal. Aí a gente teve que vender empresa, sim, como muita gente faz, e toca outras empresas. E precisam perceber no fim como não tem drama nenhum nessa história. Vamos lá. Tem uma surpresa aqui, né? Beleza, vamos continuar. Produção nacional. Você checou se eu posso fazer a resolução? Vai sair a resolução oficial do... Ótimo. Vamos fazer já? Dane-se esse Greg. Vamos lá. Dane-se o Greg, tem coisa melhor. Por favor. Vai lá. Por que eles resolveram cancelar? Talvez estejam se perguntando. Vou voltar desde o começo agora. Né? Logo agora. Eu tenho 2 filhos para criar, mas bom, deixa pra lá. Então, pela lei, o Greg News não é considerado um programa brasileiro. É uma coisa que ninguém sabe, mas o Porta dos Fundos não é uma produtora brasileira, não é uma empresa brasileira, porque a gente vendeu para os gringos, sim. A gente vendeu 56% para os gringos para realizar o sonho da casa própria. Nosso, a gente teve que desrealizar o sonho da empresa própria. É um paradoxo brasileiro, para ter uma casa própria, às vezes você não pode ter uma empresa própria, não pode ter tudo próprio na vida. E agora a HBO, ela precisa cumprir as novas metas de produção nacional e a cota de tela, e eles fizeram um bom e velho, não é você, sou eu, a gente. Não pode mais. Terminamos uma incompatibilidade, não de agendas, mas de fuso horário. Na verdade, não é bem um término também, mas é um tempo. Vamos dar tempo ao tempo. Por quê? Porque eles já pediram para a gente bolar um programa novo para o ano que vem, 2025, que seja totalmente brasileiro. E eu estou com muita vontade de pensar nesse programa novo, com um personagem novo. Sim, porque o Greg News é meio um personagem, né? Não o Greg News, o cara que faz o Greg News, que sou eu, mas não sou eu, porque eu não acordo falando de reforma tributária. E as pessoas acham que eu acordo. E esse é um dos problemas do programa, que as pessoas vinham falar comigo na rua sobre reforma tributária, tá na padaria, a gente comendo pão, e eu não sei nada sobre reforma tributária. E a pessoa ficava falando de alíquota, achando que eu dominava o assunto. Porque eu fiz um programa sobre isso, falei pra caramba lá. Bom, olha só, a primeira coisa que eu queria comentar, muita gente tá rindo do Greg, ele se ferrou. Ele não se ferrou. Ele vai ter outro programa, eles estão fazendo uma adequação à cota de tela que obriga um determinado cota da produção que vai ser levada ao ar pelas TVs fechadas, etc., a ser feita por empresas brasileiras. Como a empresa dele é gringa, ele não pode fazer e ele vai apenas se adaptar. Segunda coisa, dava pra perceber isso porque ele, ele faz igual no Greg News, ele está lendo um teleprompter, ele estava lendo o texto dele. Então não é que ele tá chateado, ele estava lendo um texto pronto ali, texto montado até como uma piada, tanto que o texto é cheio de gracinhas ali, com um humor autodepreciativo e tal, faz parte, jogo que segue. O programa dele, na verdade, era ruim. A real é que ele vai mudar de programa não apenas por questão da cota de tela. O programa era ruim, o programa cansou. O formato é um formato meio cansativo também. Então, meio que assim, ele tentou imitar o John Oliver, ele tentou ser o John Oliver brasileiro, e não é o John Oliver brasileiro, tá? Ele é o Greg, e o Greg é um humorista a favor do governo. Hoje ele é um humorista a favor do governo, ele é um humorista a favor do partido, ele é um humorista, não é nem de esquerda, ele é um humorista do PT. Esse é o lance dele, entendeu? Então, talvez ele queira sair um pouco disso e volte a ficar só no humor, pra não falar tanto de política, de noticiário, e não é só porque ele não manja de reforma tributária, porque obviamente ele não manja, é porque talvez... né, comece a ficar meio sacal ter que fazer defesa política do governo que tá aí, né? E aí pro Greg não tem cota de tela que resolva. Isso é complicado.